Depois daquela matéria do Fantástico que fez o Brasil olhar para a falcatrua do jogo do Tigrinho, você sabe o que aconteceu? Em Brasília, uma influencer que tentou romper com a divulgação do jogo do Tigrinho foi jurada de morte. Também uma mulher de Pato Branco perdeu todo o salário, R$ 3.000, no jogo do Tigrinho. Aí foi lá chamar a polícia dizendo que tinha sido roubada. Aí a polícia disse que mentir sobre o crime também é uma contravenção penal. E ela acabou confessando, admitindo que mudou a história para não contar para o marido que perdeu de novo, mais uma vez, o salário com jogos de azar. Também um casal foi parar na delegacia depois de uma briga com agressão física, porque perdeu uma grana no jogo do Tigrinho. E sem falar nos influencers que seguem na mira da polícia por conta da suspeita de que o game esteja ligado aí a um esquema de pirâmide financeira. Entram aqui, por exemplo, a Jade e o Ismael Belchior, o casal de influencers que teria movimentado 14 milhões ilegalmente com o jogo do Tigrinho. E também entrou em vigor a lei que tributa apostas online e que, querendo ou não, acaba esbarrando no jogo do Tigrinho. Esbarrando? Como assim? E por que, mesmo com tudo que você disse, o jogo do Tigrinho não foi proibido de vez? Ou é proibido? Se é proibido, por que ainda tem gente jogando? Calma. Eu sou a Julia Kekia e te explico tudo isso depois da vinheta. Se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu começar do começo. O jogo do Tigrinho é, como ficou conhecido, um jogo chamado Fortune Tiger. Ele é um cassino online, um jogo de azar que foi lançado em 2022 pela PGSoft e tem a temática inspirada no zodíaco chinês. E como vários outros slots, está presente em várias plataformas de jogos online. E para jogar, a pessoa só tem que se inscrever numa dessas plataformas, fazer um depósito e clicar para a bobina girar. Se caírem 3 figuras iguais em 3 fileiras, o jogador leva um prêmio em dinheiro. E cada figura representa um ganho diferente. Laranja, foguete e envelopes indicam ganhos menores. Saco de moedas, amuleto da sorte e lingote de ouro são ganhos maiores. E o tanto que pode apostar a cada rodada varia de 50 centavos a R$ 600. E as plataformas de cassinos online, que contam com o jogo do Tigrinho no catálogo, dizem que o jogador tem 96% de chance de ter retorno do dinheiro apostado. Mas não é bem assim, é um jogo de azar. E por isso, além dos inúmeros relatos de gente que está perdendo muita grana, ficando viciada, a polícia coleciona denúncias de pessoas que até ganharam dinheiro, mas a plataforma não pagou. E o jogo do Tigrinho é só um desses jogos, mas outros com essa mesma lógica têm se popularizado. Tem o jogo do aviãozinho, do coelho, do rato, dos deuses, tem até jogo do boi. Mas todos eles, especialmente o do Tigrinho, ficaram muito famosos por conta da divulgação de influencers. E por uma nota eles fizeram e têm feito propaganda para essas plataformas, assegurando que apostar é seguro e que os jogos dão muita grana, mas só se for pro bolso deles. E por isso virou caso de polícia. No dia 3 de dezembro, o Fantástico exibiu uma reportagem retratando as operações da polícia no Paraná e no Maranhão. E no centro das investigações está a influenciadora Scarlett Mello, que segue em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Ainda na ocasião, 3 foram presos e soltos logo em seguida. Os influenciadores Eduardo Felipe Campelo, o Ricardo da Silva Nascimento e o Gabriel Vieira Barbosa. E um suspeito estaria foragido, Ezequiel Célio Soares dos Santos. O grupo movimentou 12 milhões em 6 meses. Também foram apreendidos carros de luxo, moto de luxo, dinheiro, arma de fogo. E de lá pra cá, mais influencers estão na mira da polícia. Mas por quê? Quais são as ilegalidades? Olha, o jogo do Tigrinho, como qualquer cassino, é considerado uma contravenção penal. São crimes, de menor potencial lesivo. E exatamente por conta da falta de regulamentação, a divulgação é feita de forma irresponsável, sem seguir regras. Os influencers divulgam como se toda vez fosse possível ganhar dinheiro, o que é uma enorme mentira. E aí que estabeleceram explorar jogos de azar aqui no Brasil é uma prática ilegal, que pode acarretar em multas que vão de R$ 2.000 a R$ 200.000. Mas além da exploração dos jogos de azar em si, os influencers são investigados também por suspeita de formação de quadrilha, coisa boa,
e lavagem de dinheiro. E olha que a nossa história de proibição desses jogos vem de longe, lá de 30 de abril de 1946, quando o general Eurico Gaspar Dutra baniu os jogos de azar. Isso foi 3 meses depois dele assumir. O decreto ruiu mais de 70 casas de apostas, porque na década de 30 e 40 o Brasil vivia a época de ouro dos cassinos. E ali, Dutra optou pela proibição por conta da tradição moral, jurídica, religiosa, mas mal sabia ele que muitos anos depois o buraco seria bem mais embaixo. As pessoas jogam, conseguem acessar esses jogos e estão aí jogando agora mesmo. E de acordo com a polícia, o banimento ele é dificílimo porque tanto a PGSoft, que é a criadora do jogo do Tigrinho, quanto a maioria dos sites de apostas estão hospedados fora do país, geralmente sediados em paraísos fiscais, burlando a nossa legislação. As empresas não têm nenhum representante por aqui. E vale dizer que muitos desses sites oferecem não só os cassinos, mas também as apostas esportivas. As bets, elas são permitidas. Aliás, as bets foram regulamentadas por uma lei que veio lá do governo Michel Temer, que enquadrou as apostas esportivas como loteria, o que é permitido aqui no Brasil. E desde então, com essa regulamentação, vale apostar no resultado, nos times que você enxerga a possibilidade de ganhar, em quem vai fazer um gol. E por aqui o setor é tão forte que, segundo o levantamento da SimilarWeb, em 2022 o Brasil superou o Reino Unido e se tornou o país com mais acessos a plataformas de apostas online no mundo. Não deu para ignorar. Então, aos 45 do segundo tempo, no ano passado, em 29 de dezembro, o presidente Lula sancionou a lei que tributa as bets, essas apostas online. A medida foi encarada mais como um meio de arrecadação para ajudar a alcançar o tão sonhado déficit zero, até porque essa tributação renderia aos cofres públicos pelo menos 10 bilhões, mas a lei esbarra nos cassinos online. Esbarra, mas não os legaliza. A lei deixa bem claro que a taxação se aplica a apostas de quota fixa e define essas apostas como aquelas em que o jogador tenta prever o resultado de um ato específico. Mas, como eu disse, geralmente as mesmas plataformas que oferecem os cassinos online também oferecem as bets. Então, pelo menos tem uma coisa boa que a lei trouxe: impôs regras para que essas plataformas operem aqui no país. Assim a gente consegue ter um maior controle sobre isso. E entre as regras, só vão poder explorar as apostas esportivas as empresas que tiverem ao menos um brasileiro como sócio, e essa pessoa precisa ter pelo menos 20% da empresa e não pode ter participação em organizações esportivas e nem em instituições financeiras e de pagamento que processam as apostas em quota fixa. Agora, em relação à casa de aposta em si, a empresa precisa ter obrigatoriamente sede e administração aqui no Brasil e precisa pagar uma licença que vai até 30 milhões de reais para atuar por aqui. Mais um ponto, o governo também está preparando uma portaria com regras para as propagandas desses jogos e apostas online. A ideia é deixar mais clara a responsabilização direta das empresas e de quem faz a divulgação das informações falsas e dos joguinhos que não são permitidos aqui no Brasil, como o do Tigrinho. Agora, os que fazem propaganda das bets, que são legalizadas, também vão ter que seguir várias regras, que têm sido acordadas aí em conjunto com o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Por exemplo, vai ser proibido prometer para os seguidores um ganho certo, e os influencers também precisam deixar claro que se trata de uma publicidade. Diferente desse vídeo aqui, que só tem o objetivo de te ajudar a abrir os olhos. Muito cuidado! E agora eu me despeço, obrigada pela companhia e até a próxima!